No final de 2022, a revista New York lançou uma matéria sobre os Nepo Babies de Hollywood. Nepo Babies nada mais são do que filhos de famosos que normalmente são atores que têm certos privilégios para ingressar nessa indústria. Basicamente, o uso do nepotismo. E aí, nepotismo, babies, Nepo Babies. Porém, na época que a matéria saiu, muito era dito relacionado a filhos de atores que seguem os passos de também se tornarem atores, e me deu o clique de olhar para uma outra perspectiva de parentes que têm aí alguém que trabalha como diretor e segue esse mesmo caminho. E agora em 2024, vários estão lançando filmes, então vou comentar algum deles dentro desse vídeo, e se você não conhecia algum que eu for falar, deixa aí nos comentários. Começando possivelmente pela dupla mais conhecida, que é o Francis Ford Coppola e a sua filha, Sofia Coppola. O Francis Ford Coppola é um dos grandes diretores da história do cinema. Tem entregado alguns filmes como O Drácula de Bram Stoker, Apocalipse Now e a trilogia O Poderoso Chefão. Mas mesmo sendo um nome grande, o Francis Ford Coppola ele sofre para conseguir financiar seus filmes. O caso mais recente, que é o Megalópolis, passou por todo esse processo. Ele também é um diretor muito conhecido pelas suas produções serem envoltas de dificuldades, de problemas, de bastidores, que inclusive no caso do Apocalipse Now, a sua falecida esposa, Eleanor, ela também é uma documentarista e ela documentou esse processo no Heart of Darkness. A Sofia Coppola, por sua vez, ela até começou como atriz, ela tem um papel em Poderoso Chefão parte 3, do seu pai, só que ela despontou na direção, primeiro com Virgens Suicidas e depois com, acho que o filme que realmente trouxe o nome dela muito em voga, que foi Encontros e Desencontros. E tal qual o pai, a Sofia Coppola ela também tem dificuldades para conseguir financiar seus filmes. O último, que é o Priscila, teve alguns problemas ali orçamentários que surgiu como uma limitação, porque ela queria filmar de tal jeito, ela não conseguia. Ela não tinha acesso às trilhas do Elvis para usar dentro do filme. E tudo isso que era limitação, ela começou a contornar de forma criativa para conseguir entregar o filme que ela queria, mas tal qual o pai, ela também tem essa dificuldade de, não importa você ter esse sobrenome Coppola, de você ser um diretor consagrado, você vai ter essa dificuldade. Parece que é algo meio de família nesse sentido. Ainda dentro da família Coppola, a gente tem a Gia Coppola, que é sobrinha da Sofia e neta do Francis Ford. Ela lançou um filme em 2013 chamado Palo Alto, mas talvez ela chamou um pouco mais de atenção em 2020 com Mainstream, que é um filme estrelado pelo Andrew Garfield, que assim, eu assisti, eu acho que ele tem ideias muito legais, ela brinca ali com os visuais, mas no geral não é um filme tão bom assim no final das contas. Mas o mais engraçado de tudo é que dentro dessa família Coppola tem também o Nicolas Cage. Ele é um Coppola, só que ele decidiu não usar esse nome. Porém, a Gia falou que o personagem interpretado pelo Andrew Garfield dentro de Mainstream, o Link, foi inspirado no Nicolas Cage. Já uma outra dupla de pai e filha que me surpreendeu, que eu não sabia da existência, é do David Lynch e da sua filha Jennifer Lynch. O David Lynch é o queridinho do mundo cinéfilo. Todo mundo que assistiu coisa dele gosta. Ele gosta de fazer coisas estranhas, oníricas, seja o caso de Eraserhead, Cidade dos Sonhos. Twin Peaks, a série, também é um marco na história da televisão. Ele é um autor, um diretor, um roteirista que já foi indicado 3 vezes ao Oscar, e aí tem a filha dele, que é a Jennifer Lynch. E eu tenho a impressão de que um mundinho cinéfilo, muito mais cult do que eu, conhece já a Jennifer Lynch por conta do filme Encaixotando Helena, de 1993, que é um filme que eu já escutei falar, se eu não me engano, na época da faculdade, só que eu nunca assisti, mas talvez ela seja muito mais conhecida por conta de série de televisão que ela dirigiu o episódio de The Walking Dead, Once Upon a Time, Demolidor, mas principalmente ela caiu muito na graça do Ryan Murphy, porque ela dirigiu uma cacetada de episódios em várias séries dele. Porque dentro desse mundinho Ryan Murphy, ela dirigiu o episódio de American Horror Story, dirigiu Dahmer, dirigiu episódios de Bem-vindo à Vizinhança, Red Chat e vai dirigir American Sport Story, que é meio que essa nova vertente aí que tá surgindo. Uma outra dupla de pai e filho, só que essa menos conhecida, eu acredito, do grande público, é o Barry e o Sam Levinson. O Barry é um diretor também conhecido dentro da história do cinema, ele chegou a ganhar o Oscar por Rayman, além de ter dirigido vários outros filmes, muitos protagonizados pelo falecido Robin Williams, como o caso de Bom Dia Vietnã. Em 2017, o Barry dirigiu para a HBO O Mago das Mentiras, que tem ali o envolvimento do Sam Levinson no roteiro.
e 2 anos depois estreava o que na HBO? Euphoria. Então dá pra falar que rolou ali esse contatinho, essa ponte pro Sam Levinson. Mas esse não foi o primeiro projeto do Sam Levinson. Ele estreou na direção em 2011 com Os Bastidores de um Casamento, chegou a fazer No País da Violência, mas foi com Euphoria na HBO que ele explodiu. Aí depois veio ali o The Idol, que, enfim, é uma mancha ali na carreira dele, mas tudo isso, tanto o Euphoria quanto o The Idol, dentro da HBO, que foi onde o pai dele dirigiu um filme uns anos antes. Nepotismo! Há também o caso de atores que acabam se tornando diretores, e eles acabam se tornando mais conhecidos por conta disso. O Ron Howard é um ótimo exemplo disso, porque ele foi um cara que começou como ator, mas virou diretor e dirigiu uma penca de filmes, tipo Cocoon, Willow, O Código da Vinci e todas as outras sequências, Rush, que é um filme mega elogiado, até hoje eu não assisti. Ele também pegou ali o projeto do Han Solo, sabe? Que foi toda aquela coisa caótica, com o Chris Miller, o Phil Lord, eles acabaram saindo. Veio o Ron Howard meio que pau pra topo da obra e entregou o filme do jeito que ele é. Aquele filme é uma questão. E foi justamente dentro de Star Wars que a filha dele, que é a Bryce Dallas Howard, que é uma atriz, também começou ali a colocar um passo um pouco pro lado da direção, dirigindo alguns episódios de Mandalorian, episódios que ela manda muito bem, e ela dirigiu o melhor episódio do livro de Boba Fett, que é basicamente um episódio de Mandalorian dentro daquela série tenebrosa. E de novo, essa questão do nepotismo, né? Porque o Ron Howard fez o Han Solo dentro da Disney, aí vem a Bryce Dallas Howard, dirige episódios de Mandalorian, e dentro da Disney ela vai estrear na direção de um longa ficcional, que é o remake de O Voo do Navegador, de 1986. O diretor David Cronenberg, ele é essa lenda dentro do horror corporal, e na falta de um, ele tem 2 filhos que seguiram esse caminho da direção. O Brandon Cronenberg, ele é o mais conhecido, tendo começado ali em 2012 com Antiviral, mas foi em 2020 que ele explodiu com O Possessor. Em 2023 ele lançou Piscina Infinita, né, que foi como traduziram aqui no Brasil, Infinity Pool, que assim, é tão bizarro quanto coisas que o pai dele faz. Só que ainda assim, indo por um caminho diferente, porque o pai, o David, ele tem muito essa questão do horror corporal e tal, não sei o que. Vendo o Piscina Infinita, ele até flerta um pouco com isso em alguns momentos, mas a estranheza que ele traz vem muito de um outro lugar, que causa, tipo, não somente uma estranheza em quem tá vendo, mas um certo desconforto também. Eu acho que o pai vai muito através do corpo e da forma como ele manipula o corpo, e o Brandon talvez vá muito mais pela questão do comportamento. E agora em 2024, a outra filha do David Cronenberg, a Kathleen Cronenberg, estreia na direção de um longa com o Hugh Maney, que eu fiquei muito curioso para assistir por conta da premissa peculiar, que é o mundo precisando se desfazer de 20% da população. E aí isso precisa ser algo voluntário das pessoas. Um pai de uma família decide se voluntariar, só que as coisas saem totalmente do controle. E pela pegada do trailer, parece ter uma coisa muito cômica, talvez um humor meio sombrio, que me interessou bastante. E deixei para o final do vídeo o caso mais recente, que teve filme recém-lançado, que é o da Ishana Shyamalan. O sobrenome basicamente entrega, né? Ela é filha do M. Night Shyamalan, que é esse diretor de filmes como O Sexto Sentido, Corpo Fechado, que sempre tem a reviravolta, que se tornou meio que uma maldição para ele também, porque eu acho que por muito tempo as pessoas foram assistir as coisas dele, esperando ter essas grandes reviravoltas. Inclusive, agora em 2024, ele vai lançar um outro filme que eu tô bem curioso para ver. Curioso ao ponto de, não quero nem ver o trailer, não quero saber nem qual é a premissa, já quero assistir o filme. E aí, a Ishana estreou na direção de um longa com Os Observadores, que eu ainda não assisti, tô ligeiramente curioso para ver. Tal qual o pai, parece que o filme dela tá dividindo opiniões, tem gente que tá gostando, tem gente que tá achando péssimo, mas ela não estreou exatamente com isso. Ela chegou a dirigir alguns episódios de Servant, que é aquela série que já encerrou na Apple TV+, que tinha, vejam só quem, o pai dela como produtor. Então é muito fácil, tipo, enfiar a filha lá no meio, né? E é isso, tem alguma dessas duplas que você não conhecia? Tem alguma outra que eu não citei? Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like que isso vai ajudar demais o YouTube a recomendar esse vídeo para outras pessoas. E a gente se vê na próxima. Tchau!